Olha aí, né, pessoal? Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula, continua com aquele papo de meta fiscal zero, de atingir um resultado de déficit zerado para o ano que vem, algo que é totalmente inalcançável, tendo em vista que estamos sendo governados por petistas, né? A gente sabe muito bem como a coisa funciona. Fernando Haddad já é uma voz isolada no governo Lula, ninguém defende essa meta que ele defende aí. Um próprio secretário ali da pasta dele afirmou que isso não é alcançável. Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, disse que isso também não é viável. O Lula já sinalizou que não vamos ter uma meta zero para o ano que vem. Lindbergh Farias, que é um deputado petista, vai propor um aumento dessa meta e colocar algo na faixa de 1% do PIB de déficit para o ano que vem. Enfim, esse valor zerado que o Fernando Haddad propôs já subiu no telhado há muito tempo. Ainda assim, ele continua batendo pé firme nessa história, principalmente dizendo o seguinte, que ainda que ela não esteja, a meta zero não esteja na lei, ele vai continuar perseguindo isso, né? Será que o que o Fernando Haddad fala realmente deve ser levado a sério? Vamos conversar sobre isso também, falar um pouquinho mais dessa dívida pública, do problema dela, né? Porque o grande ponto é o que o pessoal da Veja traz aqui. Estou lendo essa primeira notícia no site do Estadão, aqui no site da Veja, que o grande problema do descontrole das contas públicas é realmente a ameaça que isso representa para o crescimento da economia do Brasil. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Fernando Haddad fez essa sua declaração aqui recentemente, afirmando o seguinte, né? Que, vou citá-lo literalmente: para mim, a meta zero é programática, não precisa nem estar na lei para perseguir, né? Ele participou de um evento aqui do Itaú BBA, né? E ele segue dizendo: desde dezembro, quando fui anunciado ao cargo, disse que não acreditava que o impulso fiscal era a melhor coisa para a economia crescer com sustentabilidade fiscal, ambiental e social. E aí o país, então, no ver de Fernando Haddad, deve melhorar tanto a política fiscal quanto a monetária, para com reformas macro e microeconômicas decolar de novo, né? De novo, quanto que o Brasil decolou, seu Fernando Haddad? O voo da galinha dos governos petistas? Isso é fácil de conseguir, vocês vão fazer isso, tenho certeza, em algum momento vai ter esse voo da galinha aí, e aquela aterrissagem depois de cara no chão, que a gente conhece bem essa história, né? E ele disse que não vai deixar esqueleto para ninguém, ou seja, não vai deixar uma herança ruim para nenhum outro governo, né? Gostaria de saber do Fernando Haddad o que ele acha da herança deixada pelo PT no passado, quando a Dilma Rousseff saiu do poder e o Michel Temer entrou, e a gente vai analisar esses dados aqui daqui a pouquinho. E o Fernando Haddad, além de ser muito otimista quanto à questão fiscal, acreditando que essa meta vai poder ser perseguida, ainda que uma previsão de rombo fiscal esteja no orçamento do próximo ano, além de estar otimista com isso, ele por algum motivo também está otimista com o crescimento econômico do Brasil, dizendo que o país tem capacidade, tem potencial, né, tem tudo para crescer acima da média mundial. Agora, o grande ponto é o seguinte, que no momento o Brasil não está crescendo de uma forma considerável, né? O crescimento do PIB está decepcionando, desapontando muita gente, inclusive aí frustrando as perspectivas do mercado, as apostas que o mercado estava fazendo. Geralmente o senhor mercado costuma ser muito mais conservador, muito mais cético do que os próprios números estatais, né? Mas, de fato, essa questão fiscal tem que ser levada em conta. O Fernando Haddad, eu entendo, eu gosto sempre de falar isso aqui, Fernando Haddad não é um bom ministro da Fazenda, definitivamente. Ele é um incompetente, ele é um cara que não entende de economia, não está preparado para ocupar esse cargo. Lembre-se que esse cara foi ministro da Educação no passado. Pelo amor de Deus, o que gabarita um cara a no passado ser ministro da Educação e, sei lá, 10 anos depois ser ministro da Fazenda? Realmente não tem explicação para isso. De fato, ele foi ministro da Educação lá entre 2005 e 2012, mais ou menos 10 anos atrás
como eu tirei de cabeça assim. Então o cara realmente não é capacitado para ocupar esse cargo. Porém, ele ainda, por incrível que pareça, é a voz mais sensata dentro do governo Lula em matéria econômica. Tudo bem que a Simone Tebet parece entender alguma coisinha também. Às vezes, né, eu costumo mencionar isso aqui no meu canal, ela dá discursos que fazem crer que ela não sabe em que governo que ela está. Ela acredita talvez ela imagina estar no governo Bolsonaro com Paulo Guedes comandando a economia. Só pode, porque ela realmente parece totalmente deslocada do governo petista. Mas o Fernando Haddad, de forma geral, é um ponto fora da curva, porque embora ele seja péssimo em economia, um mau ministro da Fazenda, a verdade é que as outras pessoas que compõem a base do governo Lula são ainda piores. O nível de loucura econômica que existe, de heterodoxia econômica que existe, é uma coisa impressionante, né? Então Fernando Haddad consegue ter algum grau de pé no chão no meio dessa loucura toda, mas volto a reiterar aí, o cara não entende nada, não é capacitado para esse cargo como deveria ser. E o grande problema, então, desse cenário não é apenas o fato de o Lula gastar mais dinheiro, porque o Lula vai fazer mais corrupção, nada disso. Ninguém liga para isso, ninguém se importa. O grande problema é que o descontrole nas contas públicas, que representa um aumento do déficit fiscal, isso aí pressiona a economia de forma geral, a economia fora do Estado, a economia privada. Isso aumenta a questão dos juros, isso aumenta a questão da desconfiança do mercado, isso leva o governo a imprimir mais dinheiro. Então, a coisa realmente prejudica a economia de forma geral, né? E nós temos números aqui, dados apresentados então pelo pessoal da Veja Abril aqui, mostrando o resultado primário das contas públicas ao longo dos anos, né? Então você pode ver aqui que o único ano que teve um valor positivo foi 2022, né, ano passado, que quem estava no poder, quem estava no governo brasileiro, o senhor Jair Bolsonaro, né, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ah, mas o Bolsonaro teve déficit aqui em um monte de anos. Sim, claro que teve, né? 2019 até 2022, ele foi o presidente da República. Mas vamos recapitular. Aqui nós estávamos ainda no período Dilma Rousseff, né? Acho que ela saiu foi em 2016, não é? Que foi o impeachment dela, acho que foi 2016 mesmo. Então você pode ver que o déficit aqui estava bizarro nesse período. Veio pequenininho em 2014, mas 2015 a coisa desandou de uma forma abominável. Lembrando que, importante frisar, se eu não me engano, foi em 2014 que houve as pedaladas fiscais que melhoraram o resultado público, né? Então isso aqui pode nem ser um resultado realista. Mas então o vampirão entrou no governo, foi reduzindo a tendência de alta disso aqui, até por conta da questão de algumas reformas que foram feitas e tudo mais. Essa alta foi estancada e os valores foram paulatinamente aqui decrescendo, né? Porém, 2020 que nós temos, 2019 então Bolsonaro chega no poder, entrega um resultado muito melhor, ainda que com déficit, do que o seu antecessor, que estava só se recuperando do estrago petista. Então 2020 tinha tudo para ser melhor, porém tivemos a pandemia de coronavírus nesse ano, e aí as contas públicas foram para as cucuias aqui. Você pode ver que o número foi lá embaixo, algo realmente atípico, e principalmente algo que aconteceu no mundo todo. Todos os países cresceram muito a sua dívida nesse período. Mas olha só, o ano seguinte, 2021, ainda com impactos da pandemia, o déficit foi muito baixo, 40 bilhões de reais aqui de déficit apenas, né? Então você pode ver mais ou menos que se você imaginasse o ano de 2020 como um ano normal, sem a pandemia, essa tendência aqui teria continuado, você pode ver aqui, até chegar nos 40 bilhões de déficit em 2021, para se reverter em um superávit em 2022 de 59, e a tendência aqui, 59 bilhões, era a coisa continuar aumentando, ou pelo menos se manter estável. Superávit é sempre bom, ainda que não crescente, é sempre algo positivo, né? Então, parecia que o cenário estava caminhando da forma como deveria caminhar, o pessoal arrumando a casa, fazendo a obra econômica certinho acontecer para chegar num cenário econômico, de fato, com resultados positivos. Mas aí estamos no governo Lula com os dados previstos aqui. 97 bilhões de déficit para 2023, não, vamos ter muito mais do que isso aqui. Simone Tebet projetou algo perto de 170 bilhões, então realmente dados que nós não víamos desde os governos petistas anteriores.
Tudo bem que o Congresso Nacional colocou dentro do orçamento a possibilidade de gastos maiores do que isso, então não vai ser um crime de responsabilidade fiscal, mas no final das contas quem faz isso aí acontecer é o governo federal e vamos ter déficit por conta da má gestão da economia do governo Lula, com Fernando Haddad como ministro da Fazenda, e já há uma previsão, uma expectativa aqui de um déficit de 88 bilhões para o próximo ano, também superestimado, são dados aqui do próprio governo, né? Olha só, valores do próprio governo. Só corrigindo aqui, agora eu vi o asterisco, 2023, 97 bilhões que nós temos é de janeiro a setembro. Então esse número certamente vai ser pior ainda, né? E a estimativa do governo para 2024 é extremamente conservadora, porque o pessoal já está projetando um déficit na casa de 1% do PIB, o que dá mais ou menos 114 bilhões de reais. E aí não tem jeito, o pessoal aqui da Veja já coloca a culpa disso aí na cartilha econômica dos governos petistas, né? O pessoal da Veja, você sabe bem como é que eles são. Eles amam bater no PT sozinhos, né? Quando o Bolsonaro estava no poder, eles batiam no Bolsonaro, porque realmente aí eles não querem concorrência no antipetismo, eles querem ser o centro disso. Mas agora que é o Lula no poder, eles voltaram a falar a verdade, né? Então já estão, de fato, batendo no governo Lula do ponto de vista econômico, atribuindo a essa má gestão econômica os resultados negativos que nós temos na meta fiscal, no resultado fiscal, com todo o impacto que isso pode levar, ocasionar, acarretar para a economia brasileira. Então, Fernando Haddad diz que vai perseguir essa meta zero. Nós sabemos que isso não vai acontecer, infelizmente, quem dera ele conseguisse, mas ele é incompetente demais para isso e o Lula é relaxado demais com a questão fiscal para querer gastar menos dinheiro, porque é isso que resolveria o problema no final das contas. E aí quem que vai pagar a conta nessa história? Eu e você, o pagador de impostos, todos nós vamos arcar com a farra do dinheiro estatal. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.